realmente o senhor Ronan Maria Pinto como destinatário de parte dos 12 milhões que foram emprestados ao senhor José Carlos Mulay no ano 2004. Paralelo a isso, tanto o senhor Ronan Maria Pinto como o senhor Silvio Pereira têm o envolvimento em outros fatos, outros crimes contra a administração pública. O senhor Ronan Maria Pinto contando com uma condenação recente por um esquema de corrupção no município de Santo André. Então, em razão desses fatos, as autoridades entenderam que havia necessidade do acautelamento temporário dessas pessoas. Doutor, ainda não se sabe o motivo real pelos quais esses fatos aconteceram, mas vocês trabalham com evidências, né? Quais seriam as hipóteses prováveis para isso? Por enquanto, como mencionei, esses fatos ainda estão sendo investigados, então por hora ainda não cabe levantar hipóteses, né? Seriam meras conjecturas. Portanto, o Ministério Público Federal pretende esperar o fim das diligências investigativas para poder ter uma conclusão mais concreta nesse sentido. Poderia ter relação com o caso Celso Daniel? Como mencionei, até o presente momento seriam conjecturas, não é possível afirmar nenhuma hipótese. Não existe nenhum indício em relação a isso, especificamente? Por enquanto, todas as possíveis linhas continuam sendo investigadas, mas não há nada conclusivo. O senhor disse que O papel do senhor Silvio, em princípio, ele seria, já na época dos fatos, seria o principal articulador do Partido dos Trabalhadores junto ao senhor Marcos Valério, inclusive no esquema do Mensalão, e nesse episódio específico há indícios de que ele também atuou arquitetando esse esquema de lavagem de dinheiro proveniente do empréstimo fraudulento do Banco Chain. O senhor disse que o principal objetivo dessa operação era tentar rastrear os verdadeiros destinatários desse dinheiro. Quem seriam? O que vocês precisam descobrir a respeito disso? Sim, o principal objeto da investigação era identificar os beneficiários finais do empréstimo. Pelo menos metade do valor nós conseguimos identificar o senhor Ronan Maria Pinto como o beneficiário final desse empréstimo. No entender, o Ministério Público Federal já caracteriza um crime de lavagem de capitais do crime antecedente de gestão fraudulenta da instituição financeira e as demais questões ligadas à motivação dessa transferência ainda não há nada conclusivo e segue sendo investigadas pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. Mas tem algum indicativo? Por que essas pessoas teriam recebido dinheiro, já que, como mesmo o senhor falou, eles não prestaram serviços como de publicidade? Por hora, existem meras hipóteses ainda sobre a investigação, então precisamos aguardar o fim das diligências apuratórias para poder fazer alguma afirmativa conclusiva sobre os indicativos. Eu vou insistir um pouco na questão. O senhor já disse que, por enquanto, fazer conjectura, ficar tentando adivinhar o motivo aqui enquanto as investigações não seguem. Mas são muitos personagens da mesma história envolvendo o Celso Daniel e já foram também prestados depoimentos, inclusive ligando esses fatos. São muitas as similaridades. Então, uma linha de investigação nesse sentido de verificar, isso há. Eu acho que, por hora, todas as hipóteses ainda seguem em aberto e vamos aguardar aí o fim das investigações para poder ter alguma conclusão nesse sentido. Claro que hipóteses há das mais diversas hipóteses ligando os casos relativos a Santo André, a esse pagamento, mas ainda não há nada conclusivo nesse sentido. Os pedidos de prisões foram... Você pode dar um passo para frente, doutor? Pois é. Desculpa. Os pedidos de prisões foram preventivas, né? Então, tem obviamente algo que justificasse isso, né? O fundamento, creio que a fundamentação dos pedidos de prisão será tornada pública em breve, se é que já não foi. Mas, basicamente, entender o Ministério Público Federal não é apenas esse fato que motivou a prisão. Havia todo um conjunto de fatos, inclusive autônomos a esse, que mostravam o envolvimento dessas pessoas num quadro de corrupção sistêmica e reiterada. Então, diante dos entendimentos jurisprudenciais que têm sido adotados na Operação Lava Jato, diante de um quadro de corrupção sistêmica e reiterada, haveria necessidade do acautelamento preventivo. O Ministério Judicial aparece novamente.
O José Dirceu, como eu salientei, ele é mencionado por alguns, por um colaborador, é mencionado por uma testemunha, como uma pessoa que teve uma participação na obtenção do empréstimo junto ao Banco Chaim, mas também, por hora, não há nada conclusivo, nada certo sobre a extensão da participação dele nesses fatos. Doutor, a gente tem personagens repetidos também com relação ao mensalão. O próprio Delúbio Soares, que prestou depoimento hoje, também já foi condenado ao mensalão. É uma fase que há uma conexão mesmo com o mensalão, personagens que se repetem? Como eu salientei, há algumas peculiaridades dessa fase que envolve uma tipologia semelhante adotada no mensalão pelo uso de uma instituição financeira, de um empréstimo fraudulento junto a uma instituição financeira que posteriormente foi pago mediante um favor do governo federal. Contudo, enquanto no mensalão o pagamento desses empréstimos fraudulentos era feito mediante favores do governo federal, inclusive com edição aí de decretos e medidas que favoreciam as instituições financeiras, no caso presente, o favorecimento, o favor para o pagamento desse empréstimo foi a utilização de um contrato bilionário com a Petrobras. Procurador, desculpa a insistência, mas é para que isso fique bem claro. O senhor falou que existem vários indícios de envolvimento de uma corrupção, de envolvimento sistêmico em corrupção desses personagens que foram objeto de prisões hoje. Quais são os elementos práticos e bem detalhados que definem o pedido de prisão dessas duas pessoas e que tem relação com essa fase da operação? O senhor menciona, por exemplo, o fato dele já ser condenado em outra ação. Isso seria motivo para uma prisão nessa investigação? Bem, em primeiro lugar, há evidências fortes da participação nos fatos ligados ao Lava Jato e, além disso, tem claro que outros fatos, por mais que não estejam sobre a investigação da Lava Jato, para uma medida cautelar podem ser, sim, utilizados. Que fatos são esses? Nesse caso, o envolvimento, a recente sentença condenatória do caso Santo André, que é um fato novo, a existência de outras denúncias, outros processos crime em face desse investigado e isso falando de um dos alvos. Agora, em relação ao senhor Silvio, os senhores já sabem que tem a questão do mensalão, que, se não me engano, ele estava cumprindo uma suspensão condicional do processo, em tese não poderia estar se envolvendo com nenhuma atividade ilícita, mas há evidências que, mesmo depois da suspensão condicional do processo, continuou atuando na esfera de crimes contra a administração pública, inclusive recebendo pagamentos de empreiteiras relacionadas à Operação Lava Jato. Até quando? Quando isso foi identificado? Eu não consigo me recordar de cabeça, mas até anos recentes. Doutor, o papel do Delúbio Soares nesse esquema? O senhor Delúbio Soares foi citado pelo senhor Salim Chaim, pelo senhor José Carlos Bunlai e pelo senhor Sandro Tordim como a pessoa que representou os interesses do Partido dos Trabalhadores junto ao Banco Chaim para a concessão do empréstimo. Doutor Joga, a operação foi realizada no dia seguinte que o STF pediu a remessa dos autos envolvendo o ex-presidente Lula. Como vocês receberam essa decisão? Eu acho que o objeto de hoje é basicamente a operação de hoje, então não me cabe manifestar sobre os fatos alheios ao que aconteceu hoje. O que levou o Breno Altman a essa condução coercitiva? O senhor Breno, basicamente, ele é mencionado pelo Marcos Valério como a ponte de contato entre Ronan Maria Pinto e o Partido dos Trabalhadores e, posteriormente, na Operação Lava Jato, ele volta a ser mencionado como responsável pelo pagamento da multa do senhor Enivaldo Quadrado no processo no mensalão. Então, em princípio, não haveria razão para o Breno estar fazendo esse pagamento em favor do Enivaldo Quadrado e isso também está no contexto da investigação.